André Marcília, boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu trazer o que disse a assessoria de imprensa em relação a essa matéria da Malu Gaspar, dessa troca de mensagens aí com o Daniel Worcar e o ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. O ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. Mais uma vez, ele traz, né, a instituição Supremo Tribunal Federal para o centro do debate, como se os 11 ministros ali tivessem assinado um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, como se os 11 tivessem envolvidos nesse escândalo do Supremo. É uma tática, né, um modus operandi que ele tem utilizado há muitos anos, né, em relação aí ao Supremo Tribunal Federal, aos colegas. Boa noite. Boa noite, Paula, Marina, Piotr, consta toda a audiência. Pois é, e não é à toa que ele usa esse método, porque é um método esperto. Ele sabe que não é apenas a ele que está sendo imputada esse escândalo todo, né? Tem muitos outros ministros, ou pelo menos mais um ministro ali envolvido nessa história. Então, quando ele diz é um ataque ao STF, ele chama todos para defenderem a ele. E se não defenderem, bom, então os outros talvez também sejam expostos. É a tática do futebol, né? No futebol, o cara toma um cartão vermelho do juiz e tenta levar alguém junto, né? Eu vou ver se eu levo mais alguém junto, cria uma briga no meio do campo antes de sair, com isso, algum vermelho para o time adversário também. O Moraes está sendo acuado, ele está sendo posto na parede, e ele está nessa fase que a psicanálise chama de negação, né? Enfim, a primeira fase do luto, aliás, né? Enfim, quando te acontece algo ruim, você nega. Não estou doente, coisas assim. E me parece que a doença aí do Moraes, ela está nessa fase de negação. Então ele nega que ele encontrou-se com o Worcaro, no entanto a gente tem enfim, a imprensa toda dizendo que encontrou, fumou charuto, bebeu vinho no bunker e não sei mais o que. Negou até uma das matérias que o Metrópolis, salvo engano, tinha trazido, né? E aí o próprio Metrópolis foi lá e bancou, aconteceu mesmo, e aí ele ficou quieto. Então ele está nessa fase de negação. Claro, é uma maneira de dizer: vocês estão mentindo, então eu tenho razão, entra nessa guerra de narrativa, se a imprensa insiste, ele some, até o próximo escândalo acontecer. E se em algum momento ele for emparedado de tal maneira que não consiga mais se esconder do holofote que o atinge, talvez ele chame o STF, né, como uma espécie de chamar a mãe, né, vamos chamar a mãe para ver se a minha mãe me protege. Vamos ver se essa mãe realmente vai protegê-lo. Acho difícil. Essa última mensagem que vocês trouxeram, que saiu agora há pouco, do vou bloquear, é muito séria. O Consta trouxe uma possibilidade que é bem real, que no direito, né, se fala obstrução de justiça. O que é obstruir a justiça? Você atrapalhar as investigações, isso é crime. Se você atrapalha as investigações, é crime, claro. Enfim, o cara está investigando algo e você se mete no meio, você está atrapalhando as investigações e, portanto, cometendo um crime contra o Estado. E aí é curioso porque se a gente tiver no momento em que se esse bloquear, eu não sei, se bloquear pode ser um monte de coisa, mas se em algum momento concluir, se é muita coincidência acontecer no dia da prisão dele, se nós concluirmos, ou as investigações concluírem que o Worcaro chamou o Moraes porque estava à beira ou sabia que ia ser preso, e esse bloquear, ou esse tentar salvar, ou seja o que for, tiver relação com pedir ajuda para o Moraes dar um jeito na prisão dele, nós estamos diante de um ministro que precisa ser preso para não atrapalhar as investigações de um bandido chefe de uma gangue como o Worcaro. Consta, o Marcília lembrou que essas matérias do Metrópolis, da jornalista Andresa Matais, ela bancou a informação de que Moraes teria ido pelo menos 2 vezes à mansão de Worcaro em Brasília. Uma delas chegou a se reunir com o então presidente do BRB, o Banco Estatal de Brasília. E só para trazer, porque aqui nessa eles já responderam a Malu Gaspar falando em ataques ao Supremo Tribunal Federal, mas só para trazer o que eles responderam a Andresa Matais ainda em janeiro em relação a essas 2 matérias que a jornalista bancou, né, ela manteve ali a informação, disse o seguinte:
Abre aspas, essa reunião não ocorreu e, lamentavelmente, segue um padrão criminoso de ataques desqualificados contra os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Fecho aspas para a nota da assessoria do ministro Alexandre de Moraes, negando as reuniões. A jornalista reafirma a informação e aí ele silenciou. Ele ainda não teve coragem, talvez, né? Tá mais acuado, a situação mudou no país, né? Principalmente com o despertar da velha imprensa, de colocar a Malu Gaspar e outros, né, Andresa Matais, no inquérito do fim do mundo. Né, porque estamos a um passo disso daqui a pouco, porque é a narrativa que ele mantém e que, infelizmente, essa mesma imprensa ajudou a alimentar durante tanto tempo, porque o alvo era apenas ali o bolsonarismo, digamos assim. Né? Inclusive, o Globo soltou uma nota dizendo que seus jornalistas não vão se intimidar com ameaças e tudo, né? No caso, claro, ali da turma, falando em quebrar os dentes do Lauro Jardim, e eu escrevi apenas assim, no X, bem-vindos ao mundo que vocês ajudaram a criar. Né? E, por acaso, meu comentário teve 5 vezes mais curtidas do que o comentário, do que a própria nota publicada pelo jornal o Globo. Né? Então, nós estamos vivendo realmente algo de surreal nesse país. Agora, Alexandre de Moraes vai ter coragem de ir para cima da imprensa toda? Né? Não sei. Num país sério, o Toffoli e o Alexandre de Moraes já seriam réus em inquéritos, né, investigando essa situação toda. No Brasil, talvez a Malu Gaspar corra mais risco de ser presa do que o próprio Moraes. Agora, veja, Paula, tudo isso que está vindo à tona e é escandaloso, né? Aliás, a gente se pergunta, né? A Marina Helena trouxe isso aqui. O Vorcário tinha poder, inclusive, de decidir quem ia para o inquérito, porque ele estava negociando ali apoio, né, do DCM, um site de extrema esquerda, e o DCM estava alegando que recebeu uma oferta melhor do outro lado. Né? É assim que funciona a pena de aluguel. Né? Agora, ele ameaçou, então, colocá-los no inquérito do Alexandre de Moraes, né, do STF. E isso é outro escândalo. Né? Então, a gente está vendo muita coisa vir à tona que é escandalosa. Mas veja, no caso do Alexandre de Moraes, encontro aqui, mensagem ali, vai bloquear ou não vai, tudo isso, para mim, é cereja do bolo. Nós já temos uma informação, e faz tempo suficiente para prender o Alexandre de Moraes, no mínimo para o impeachment, que são os 129 milhões de reais em contrato entre o Banco Master e o escritório da sua família. Sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma prestação de serviço real, vamos combinar, né? E não existe serviço advocatício nesse montante no Brasil, nem dos melhores escritórios existentes, aquelas bancas que têm sede em tudo que é estado, né, e que fecham contratos com várias empresas enormes e tudo. Não existe isso. 129 milhões de reais. Então é óbvio que é corrupção, é óbvio que é lobby, né, que é, como é que chama o eufemismo? Advocacia administrativa. Né? Então, nós já temos aí o escândalo suficiente do Alexandre de Moraes. A gente não precisa de mais. Agora, quem vai ter coragem de agir para mandar prender o Careca?